Então, na aula passada a gente aprendeu o primeiro sistema de amortização, que era o price. Agora nós vamos aprender o segundo sistema de amortização, que é conhecido como saque. Hoje em dia, na realidade, o saque se tornou muito mais popular. Se tornou mais popular do que era antigamente, certo? Hoje em dia já é mais comum você ter financiamentos do tipo saque. Qual a grande vantagem do sistema saque em relação ao price? O price, a gente lembra que o pagamento era constante, né? Ou seja, se você faz o financiamento, seu primeiro boleto vem R$3.000, ele vai vir R$3.000 para a vida, tá? Tirando as correções pela TR, obviamente. Mas a vantagem do sistema saque é que a amortização é constante. Ou seja, o teu pagamento ele se torna decrescente, tá certo? Porque lembra que o pagamento é amortização mais juros. E o juros sempre é calculado em cima do saldo do devedor. Como o saldo do devedor vai caindo ao longo do tempo, os juros que você paga também vai caindo ao longo do tempo. Então, a amortização é constante, então o pagamento automaticamente vai cair, né? Então, lembra, né, que o pagamento é a amortização mais juros. Se a amortização está constante e os juros está caindo ao longo do tempo, é porque o pagamento também vai cair ao longo do tempo, tá? Então, o sistema saque, ele é um acrônimo, tá, para sistema de amortização constante, né? Então, lembrando o que? Agora vamos só fazer uma pequena observação aqui. Tá? Então tá, lembra o que? Lembra que a gente tinha aquela tabela, né? Essa tabela bem aqui, que é a tabela de amortização, e essa tabela ela vale para qualquer sistema de amortização. Pode ser price, pode ser saque, o que você quiser inventar. Se você quiser chamar de sistema de amortização, você tem que usar essa tabela aqui, tá? Além disso, essas identidades, essas equações, tá? Eu não chamo de equação exatamente para você ter ideia de que isso aqui é verdade sempre, tá? Algumas equações são verdades apenas no price, outras só no saque, mas essas identidades, essas 4 identidades são verdades em qualquer sistema de amortização. Então, no saque a gente vai prestar atenção principalmente nessa equação 3, nessa identidade 3, que diz que olha só, o saldo devedor de um período é o saldo devedor do período anterior menos a amortização daquele período, né? É uma identidade clara, né? Então, a amortização de um período, vou até reescrever aqui, ó. A amortização de um período o saldo devedor de um período é o saldo devedor do período imediatamente anterior menos a amortização daquele período, tá? Aí o que acontece? No saque, a amortização é constante. Então essa amortização aqui, ó, sempre vai ser igual a um determinado valor que eu vou chamá-lo de A, certo? O valor da amortização. Enquanto no sistema price, o pagamento que é constante, por isso que eu chamo pagamento de P. No sistema saque, a amortização é constante, por isso que eu chamo ela de um valor fixo A, tá? Então essa equação aqui vai ser fundamental no saque, né? Essa terceira aqui é fundamental no saque. Então olha só, a gente sabe o que? A gente sabe que o saldo devedor do período 1 é exatamente o saldo devedor do período anterior menos a amortização A. Então tudo que a gente for falar a partir de agora é sistema saque. O saldo devedor do período 2, do segundo mês, vai ser o saldo devedor do mês 1 menos a amortização que você deu no mês 1, que é a mesma coisa, A. Depois, você faz isso para todos eles, tá? S3 vai ser igual ao S2 menos A, e assim sucessivamente até o último período que nós chamamos de N, tá? Vai ser igual ao Sn menos 1 menos A. Bem, então você tem aqui, na verdade, um sistema de várias equações.
Tá? Essas equações são verdadeiras no sistema SAC. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar todas essas equações. Tá? O que vai acontecer? Veja que o S1 que aparece aqui vai ficar o quê? Sn mais Sn menos 1 mais Sn menos 2, até S1. E aqui vai do S0 até o Sn menos 1. Vocês concordam comigo que alguns termos que vão aparecer de um lado da equação também vão aparecer do outro lado da equação. E o que acontece quando você tem termos iguais, tá, nos dois lados da equação, né? O que você pode fazer? Você pode cancelar, né? Como vocês aprenderam lá no ensino médio. Então, o que está do lado esquerdo, né? Que você vai ter uma igualdade, que é a soma de tudo isso. Você vai somar todas essas equações, tá? Então, nessa igualdade aqui, que é a igualdade total, o que vai ter do lado esquerdo, que também vai ter do lado direito? Ó, o S1 aparece do lado aqui esquerdo, também vai aparecer do lado direito, por isso que ele desaparece. Vai cortar o que está do lado esquerdo com o que está do lado direito. O S2 também desaparece. O que mais? O S3 vai aparecer aqui e vai aparecer aqui também. Pergunto, esse Sn-1 vai cancelar? Vai, né? Tem um outro Sn-1 bem aqui, uma equação anterior. O Sn vai cancelar? Não, não tem Sn do outro lado. Então, o que é que vai permanecer? Vai permanecer o quê? Do lado esquerdo, qual a única coisa que vai ter? Vai ser o N. Por quê? Porque os demais vão todos estar repetidos. Do lado direito, vai ser o S0. O S0 não tem um par dele aqui do lado esquerdo. E tem os menos A's. Concorda comigo? Ó? Menos A, menos A, menos A, não tem ninguém para cancelar aqui. Então, o menos A vai ser somado com todo mundo, né? Vai ser somados entre si. Quantos menos A's você tem aqui? N. Então, eu vou pegar N vezes A. Por que N, ó? Porque aqui, ó, é só contar esse índice aqui, ó. 1 é o primeiro A. 2 é o segundo A. 3 é o terceiro A. Então, N vai ser o enésimo A. Além disso, qual é o saldo devedor no período final de uma amortização? Zero. Muito bem. Né? Por quê? Porque é quando você termina de pagar toda a sua dívida. Então, você não vai ter dívida no final do último período. Porque você não vai ter o próximo período depois do final. Né? O dia depois de amanhã. Né? Não tem. Então, ó, aqui você vai ter o quê? Essa equação, na verdade, vai ser igual a 0 igual a S0 menos N vezes A. Ou seja, se você passar para o outro lado esse N vezes A e dividir, você vai ter que A é igual a S0 sobre N. Então, essa aqui, ó, é a primeira equação importante do SAC. Qual a primeira equação importante do SAC? Que a amortização é igual ao seu saldo devedor dividido pela quantidade de períodos. Tá? Então, por exemplo, digamos que você pegou 30 mil reais emprestado. Então, esse aqui é seu saldo devedor no período 0. Você vai financiar isso daí em, sei lá, 60 meses. Qual vai ser o valor da tua amortização? Vai ser 30 mil dividido por 60, né? 30 mil dividido por 60, que vai dar, vai cancelar aqui, né? Vai dar quanto? 500? 500. Vamos lá. Vocês perceberam alguma coisa curiosa nessa formulinha aqui, ó? Tem alguma coisa curiosa aí? Em relação ao price, por exemplo? Aí o valor da parcela vai ser diferente todo mês. O valor da parcela vai ser diferente todo mês. Mas em relação à amortização? Tem juros, né? Exatamente. Não aparece os juros. No sistema SAC, a amortização não depende dos juros. Isso é uma coisa curiosa, né? A amortização que você vai ter no sistema SAC não depende dos juros que você... o que vai mudar, os juros vai influenciar exatamente onde? No valor do seu
pagamento. Tá certo? Tudo bem até aí? Então, ó, primeira lei essa aqui, ó, tá? Desenho de vermelho com uma nuvenzinha assim, tá? Então, apareceu nuvenzinha é porque é importante. Se a nuvenzinha for vermelha é porque é mais importante ainda, tá? Então, ó, vamos calcular agora, já temos o valor da amortização. Como a gente pode calcular o valor do pagamento? Alguma sugestão? Não precisa dizer assim, valor, né? Mas, digamos aqui, ó, que a taxa de juros seja de 2% ao mês, tá? Como é que você calcula o pagamento? Isso, muito bem. Lembra que o pagamento, tá? Isso aqui é essa igualdade, né? Pagamento igual a amortização mais juros é uma igualdade tautológica. Ela é verdade sempre, tá? Ela é igualdade por definição. Então, como você já sabe o A, para você saber o pagamento, basta saber os juros. E como é que você faz para calcular os juros? É sempre o quê? É sempre o saldo devedor, certo? Vezes a taxa. Então, ó, o pagamento do período 1 vai ser a amortização do período 1 mais os juros do período 1. E quem é os juros do período 1? Né? Vai ser o saldo devedor do período anterior, o S0, vezes a taxa de juros. Então, ó, a amortização do o pagamento do primeiro período vai ser o quê? Vai ser A mais S0 vezes I. Tá certo? Então, você vai lá e você vai pagar. Pergunto. Agora vamos calcular o P2, que é o pagamento do período 2. Quem vai ser o pagamento do período 2? Vai ser a amortização, que é constante, mais o quê? O saldo devedor do período anterior, que é o S1, vezes a taxa de juros. Bem, agora calma, né? O S0, o saldo devedor, você conhece. Tá? Afinal de contas, foi o dinheiro que você pegou emprestado. E o S1? Quanto é que, dá para calcular quanto é que é o saldo devedor no período 1? Isso, muito bem, ó. Vai ser o quê? Vai ser o S1 vai ser o S0 menos A. Tá certo? Mas quem é o S0? Ele é N vezes A, certo? Então N vezes A menos A vai ser N menos 1A. Então o S1 vai ser N menos 1 que multiplica A. Quem vai ser o S2? Quem é a definição do S2? É o S1 menos A. Mas quem é o S1? A gente acabou de aprender aqui nessa equação, né, que o S1 é N menos 1A. Se você tem N menos 1A menos A, vai ser igual a quanto? Se eu tenho N menos 1 laranjas menos uma laranja, vai dar o quê? N menos 2 laranjas. Tá certo? Então, ó, tem uma relação direta aqui, ó, entre o índice do saldo devedor e o fator que multiplica a amortização para descobrir exatamente o valor, o saldo devedor, tá? Então, aqui a gente tem a segunda equaçãozinha, tá? Como é que eu vou inserir uma página aqui? Inserir. Então, ó, eu inseri no lugar errado. Então, só voltando aqui, né? Então, o S2, ele é o S1 menos A, o S1 é N menos 1 menos A, então vai dar N menos 2A. Então, se eu quiser saber, por exemplo, o SK, o S do período K vai ser quanto? Pela lógica aí. Vai ser N menos K vezes A. Oi? Ah, obrigado. Aqui e aqui também? Não. Então, de novo, ó. Nuvenzinha. Certo? E nuvenzinha vermelha. Tá? Mais uma equação importante. Essa equação do sistema SAT. Tá certo? E aqui, ó.
é exatamente o saldo devedor em relação ao amortização, que dá para descobrir. E quem que vai ser o pagamento? PK, né? O PK, pagamento período K, como a gente viu, vai ser a amortização mais saldo devedor do período K menos 1, né? Período imediatamente anterior, vezes a taxa de juros. Ou seja, ó, o PK vai ser quanto? Vai ser A mais N menos K menos 1, A, que multiplica I. Então, essa daqui, ó, é a equação do pagamento do sistema Price, do sistema SAC. Então, isso aqui, SAC. Tá? Então, veja que as formulinhas do SAC são bem mais simples, tá, do que do sistema Price. Tá? Veja o que, por exemplo, que o saldo devedor, ele segue uma recorrência linear. Então, é linear. A cada período você tira A. Tira A, tira A, tira A, tira A, tira A, tira A. Tá certo? Então, ó, vamos fazer, do mesmo jeito que a gente tinha feito na aula passada, vamos fazer também a tabela SAC agora, tá? No Excel. Então, vamos aumentar aqui a parada, tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente coloca o quê? Quantidade de períodos. Tá? Depois, que era mesmo, hein? Só para seguir a tabela. Era o pagamento, né? É o pagamento. Depois, qual foi que a gente colocou? Amortização. Depois, não, juros, né? Juros. Depois, saldo devedor. Né? Saldo devedor, tá aí. Então, digamos, vamos comprar o que aqui? Vamos comprar um carro, né? Por que carro? Porque são só 60 meses, tá? Que foi isso que eu fiz? Tá, então 0, 1, 2, já dá para puxar a fórmula. Então vamos puxar lá. Em quantos períodos vocês querem comprar o carro de vocês aí? 60, tá bom? 60 meses. Então cadê? Tá aí, 60 períodos, tá? Digamos que o saldo devedor seja 30 mil reais, né? Mesmo jeito que a gente tinha feito ali. 30 mil reais. Aqui vão ser os juros. Então, na primeira linha, a única coisa que tem valor é realmente o saldo devedor, né? Todas as demais não pagamento, amortização e juros, elas não existem num período zero, né? Você só vai pagar essas coisas no período 1. Então, desses valores aqui, no sistema Price, qual que é a constante? Amortização. Então, lembra que no Price, a primeira coisa que a gente fez, a primeira coluna foi do pagamento, porque o pagamento era constante, né? Agora vamos fazer a amortização. Quem é a amortização nesse caso? A gente calculou, né? A amortização do sistema SAC sempre é saldo devedor dividido pela quantidade de períodos. Se são 30 mil reais em 60 meses, a amortização vai ser quanto? Vai ser 500. Vai ser 500. Vai ser 500 toda a vida, tá? Então você vem aqui e puxa até o fim. Pronto. Agora nós temos que achar o pagamento, achar os juros e achar o saldo devedor do próximo período. Como a gente vai fazer isso? Seguindo a mesma lógica que a gente fez lá no exemplo anterior, né? Como? Quem é mais fácil? Fazer o pagamento ou fazer os juros? Nesse caso aqui na primeira linha. Os juros, por quê? Os juros vai ser o quê? Sempre o saldo devedor, período anterior, vezes a taxa de juros. Então aqui, para a gente não ficar linha a linha, a gente faz a fórmula no Excel. Então, isso aqui vai ser igual a quem? Ao E2, certo? Vezes a taxa de juros. O nosso exemplo era quanto? 0,02, né? 2,2 era o da aula passada, né? Vamos deixar a mesma coisa. 2,2. Tá.
Agora dá para calcular o pagamento, não dá? Quem é o pagamento? É a soma da amortização com juros. Então você vai também aplicar a fórmula. Vai ser o quê? Vai ser o C2 mais o D2. Não é isso? É C3 mais D3. Pronto. E quem que vai ser o saldo devedor? Qual é a regra do saldo devedor? É o saldo anterior menos a amortização. Tá? Eu recomendo que vocês tentem fazer essa tabela do zero. Tá? Porque fazer a tabela é relembrar os conceitos básicos das amortizações. Tá? Então você tenta fazer ela sozinho, tá? Em casa. Então aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser o saldo devedor do período anterior, que no caso é o E2, né? E2 menos a amortização do período atual, que no caso é o C3. Tá? Então vai dar isso daí. Pronto, então o que a gente faz aqui, a gente pega essas três coisas aqui, né, e arrasta. Deu problema, né? Peraí. Vamos fazer mais uma vez, né? Porque isso. Agora ele vai entender corretamente, né? Pronto. Vamos lá. Pronto. Veja o seguinte, ó. Quanto é que foi o saldo devedor no último período? 0. Ok, né? Então, em qualquer sistema de amortização, obviamente, o seu saldo devedor no último período tem que ser 0. Aí você vai terminar de pagar a dívida. O que está acontecendo aqui, ó, com o saldo devedor? Olha só a coluna dele. Que padrão vocês estão vendo aí que está acontecendo? Está sempre reduzindo a mesma coisa. O que é essa mesma coisa que está reduzindo sempre? A amortização. Tá? Como a amortização é constante, obviamente, vai cair. Aí o que está acontecendo com o pagamento? Tá? Já diminuindo. Por quê? Porque os juros estão diminuindo. Os juros, ele é feito baseado no saldo devedor do período anterior. Se o saldo devedor está sempre diminuindo, óbvio, né? Você vai terminar de pagar um dia a dívida, os juros também vão diminuindo. Então você está pegando uma coisa que é constante, mais uma coisa que está diminuindo. Obviamente, então, o pagamento vai diminuir. Então, da mesma forma, vamos fazer o gráfico aqui, ó, dessas três colunas aqui, né? Então, pega aqui essa e essa, e vamos aqui inserir um gráfico. Então, períodos não importa, tá? Olha só que curioso, né? Ó, quem está constante aqui, ó, né? É exatamente a amarelinho, que é a amortização. Os juros está caindo e o pagamento está caindo. Que curva é essa aqui? Se você desse um número para essa curva seria o quê? Uma curva reta, né? Ou seja, no saque, né, diferentemente que no price, as curvas de caimento são retas, certo? Por quê? Porque exatamente o decrescimento é linear, tá certo? Diferente do price, que eram curvas, né, visivelmente curvas, aqui são retas, tá bom? Então esse é o sistema SAC. Então o sistema SAC, na verdade, ele é bem mais simples do que o sistema price, tá? Então, ó, aqui estão as formulinhas, tá? Então a primeira formulinha que a gente tinha feito, ó, que diz que a amortização simplesmente é você pegar o seu saldo devedor e dividir pela quantidade de períodos. Aqui a formulinha do saldo devedor no período K, ele é proporcional, ele é sempre o que, ó? Aqui é o A, né? Então esse aqui é o A vezes a quantidade de tempo que falta para finalizar o seu financiamento. Então N menos K, você pode interpretar isso aqui como o tempo que falta, a quantidade de períodos que faltam para o seu financiamento acabar, tá? E aqui os juros e aqui o pagamento, tá? Então
Isso aqui nada mais é do que exatamente aquelas mesmas formas que a gente tinha deduzido anteriormente, só que colocado de uma maneira em que o A já fosse substituído pelo S menos N. Né? O objetivo dessas duas formas escritas dessa maneira é mostrar que tanto os juros como o pagamento só dependem do quê? Só dependem do saldo devedor, né? Do N, que é a quantidade de períodos, e do I, que é a taxa de juros. Né? Então, em qualquer financiamento, seja qual for o tipo, se é price ou se é saque, esses três valores que vão determinar todos os valores restantes, né? Que é saldo devedor, quantidade de períodos e taxa de juros que você está pegando. Eles que definem todo o resto. E o saque é mais vantajoso para o consumidor? Ele é mais vantajoso no seguinte sentido. As parcelas vão diminuindo ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, se hoje você está pagando, vamos lá, esse financiamento aqui desse carro, né, que a gente tinha feito. Então, ó, por exemplo, como é que eu faço isso aqui? Tá, então aqui, ó. Veja que o pagamento inicial era R$ 1.160. Lá pelo final, quanto é que vai ser o pagamento? Ó, R$ 511. Né? Então o que acontece é, se você não tinha tanta dificuldade de pagar esses R$ 1.160, você também não vai ter dificuldade de pagar os últimos, né, que vão ser mais baixos. Porque no meio do caminho não se sabe, de repente, sei lá, acontece alguma coisa, você perde o emprego, não sei o que, certo? Se você está no sistema Price, que é pagamento constante, e aquele pagamento está no limite da sua renda, se você sofre qualquer prejuízo, né, sei lá, perde um dos empregos, então perde aquele bônus que você pensava que ia ter, não vai ter mais. No sistema saque é melhor porque a parcela vai reduzindo, então vai ficar cada vez menor no seu bolso. Mas Então, o total você vai pagar o mesmo nos dois? isso, o total que você vai pagar de juros é o mesmo nos dois. Tá? Então, do ponto de vista financeiro, é a mesma coisa. Tá? Se você de fato fizer o valor presente líquido do sistema saque, vai dar também igual a zero. Ou seja, do ponto de vista financeiro, os dois financiamentos são idênticos. A única coisa que muda é exatamente essa questão de segurança, né? Ao longo do tempo pode acontecer alguma coisa e você acaba não conseguindo pagar o sistema Price. Tá? Mas por que se pegarmos uma simulação, por exemplo, de crédito imobiliário, de tabela saque, comparar com a tabela Price, o montante da Price sai bem maior? Porque o fluxo de caixa depende do tempo, tá certo? O fluxo de caixa ele vai punir vai punir menos quando os valores mais altos estão no final, tá certo? Como aqui no price o pagamento é sempre constante, então você vê, é claro, né, quanto é que vai dar o valor presente líquido, vai dar zero. Aqui o pagamento inicial ele é bem mais alto, certo? Ou seja, o que você prefere? Pagar mais hoje e pagar menos depois, ou pagar a média constante ao longo do tempo? Né? Se você for defasar, fazer o fluxo de caixa defasado, trazer o valor presente líquido, aqueles valores que estão lá na frente, que vão ser menores, eles vão vir menores ainda para o período anterior, para o período zero. Enquanto que os primeiros períodos que são grandes, eles vão continuar grandes no período zero, tá certo? É porque uma coisa é você somar tudo brutamente, né? Vamos pegar aqui, ó, pagamento aqui, ó, e somar tudo, né? Isso é uma coisa. Só que qual o problema disso? Você não pode somar R$ 1.000 hoje com R$ 1.000 daqui a 5 anos. R$ 1.000 hoje não vale a mesma coisa que R$ 1.000 daqui a 5 anos. Então, no sistema financeiro, ele já computa essa diferença para você. Então, quando diz que são equivalentes, é do ponto de vista financeiro, não do ponto de vista puramente contábil. Porque do ponto de vista puramente contábil, R$ 1.000 hoje e R$ 1.000 daqui a 5 anos, 10 anos, se você somar, vai ser a mesma coisa. Mas não é. Tá certo? Deu para entender a diferença? Tipo assim, olha só,
o que você prefere? Você tem uma dívida, quer pagar R$500 hoje e R$500 daqui a um ano? Ou prefere pagar R$1.000 tudo hoje? O que você prefere? Você faz uma pergunta. O que você prefere? 500 hoje, 500. Do ponto de vista de soma, é igual. Mas é melhor o quê? Pagar 500, né? Aí, o que você faz? Digamos que a taxa de juros seja de 10%. Então, se eu perguntar para você, você prefere pagar R$1.000 hoje ou 550 hoje e 500 daqui a um ano? Então, do ponto de vista financeiro, é a mesma coisa. Mas se você somar, é pior você pagar 1.050. Tá certo? Deu para entender? Sim. É isso. Então, porque o dinheiro tem valor no tempo. Então, você não pode simplesmente somar aqui, tá? E... Na praia, o dinheiro fica disponível mais tempo, né? Isso. O reinvestimento desse dinheiro. O reinvestimento, na verdade, não vai dar o mesmo. No saque, o pagamento é maior. Tá certo? Então, ó, se a gente for pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Abrir documento recente, price. Né, tá aqui, ó. Qual é o pagamento do price aqui, ó? Os juros é o mesmo, tá, ó. Vamos só relembrar, ó. Os juros, ó, é 0,022, ou seja, 2,2%. E o saldo devedor era o mesmo, era R$30.000. Quem é o pagamento maior? O price ou o saque? Veja que o saque tem pagamento maior, exatamente para compensar o fato do pagamento ser decrescente. Então, é decrescente, mas isso não vem de graça. É decrescente, ok. Mas você paga mais nos primeiros períodos, tá? E veja aqui, ó, nos últimos períodos do saque, dá R$511. Enquanto no price, como é constante, né? Vai ser sempre esse R$905,33. Tá certo? Então, por isso que do ponto de vista financeiro, as duas coisas são equivalentes, né? Porque enquanto no price você sempre paga a mesma coisa, no saque você paga um pouco mais antes para pagar menos depois. Tá certo? Então, o que vai, tipo assim, que quando você for lá para sua casa, uma coisa importante, né, para decidir se é price ou saque, é o seu nível de segurança da sua renda. Então, por exemplo, se você for funcionário público, é muito difícil, sei lá, que você seja demitido. Então, você pode pegar o price, apesar, vai ser um valor menor, né, mês a mês, só que você, entre aspas, você está garantido que vai conseguir pagar aquele valor sempre. Mas se você, sei lá, for um empresário, um autônomo, que às vezes ganha R$10.000, às vezes não ganha nada, certo? Então é melhor você pegar o saque, ele é menos arriscado para você. E do ponto de vista financeiro é a mesma coisa. A única coisa que não está sendo levada em consideração é o risco dos seus rendimentos. Se os seus rendimentos são mais arriscados, você vai para o saque. Se os seus rendimentos são mais fixos, então você vai para o price. Tá certo? Deu para entender? Então, eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aqui está um exemplo, né? Veja que é linear. E pronto, acabou.